A injúria deve ser feita de uma vez, para que ofenda menos o paladar. O benefício, aos poucos, para que seja saboreado. Nicolau Maquiavel, em O Príncipe. É uma questão de física básica. Qualquer coisa tensa o tempo todo, sob pressão, vai quebrar. Uma coisa flexível se dobra, mas permanece inteira. Pois é, cara, pensando nisso aí, é que a ditadura militar no Brasil vai conseguir ter um processo de adaptação, de flexibilização e que vai permitir que, mesmo que ela acabe, ela tenha uma duração muito longa após o seu fim. Vamos lembrando aí, né, a última videoaula, né, as últimas videoaulas, quando a gente estava falando sobre os anos de chumbo, aí, o momento Médici, o momento mais tenso do governo militar, né, foi justamente o mesmo momento onde teve maior resistência. Pois é, acaba o governo Médici, a gente vai entrar na fase da abertura promovida pela ditadura militar, né, que vai passar por dois governos, pelo Geisel e pelo Figueiredo. Vamos começando pelo Geisel, passo a passo, vamos devagarzinho. Né? Então, o que acontece? Quando o Geisel assume o governo, ele percebe essa situação de extrema tensão e percebe que ali é o momento de dar o próximo passo. Né? É necessário começar a abertura democrática num sistema que ele mesmo chamou de processo lento, gradual e seguro de abertura democrática. Como assim? Cara, a gente não pode abrir para a democracia de uma vez. Tá? Se abrisse para a democracia de uma vez, dentro de toda essa tensão, as forças de oposição ganhariam força, né? E acabariam assumindo o novo governo. Tá? Então, vamos devagar, passo a passo, para que se lembre sempre quem deu de volta a democracia, o próprio ditador. Tá? Então, a população vai ficar grata a ele. Então, um processo lento, passo a passo, gradual, de degrauzinho em degrauzinho, de liberdade em liberdade e seguro, para manter todo mundo dentro do mesmo pensamento. Primeiro passo da abertura, né? Em 1974, o Geisel vai lá e permite as eleições livres para o legislativo, né? Senador, deputado, vereador, né? Agora poderia votar, mas ainda dentro daquele esquema, só tinha a Arena e o MDB. Então, você não tinha grande liberdade em quem votar, né? Segundo, né, para as eleições, né, em 1976, saiu a chamada Lei Falcão. O que era a Lei Falcão? Aquela que definia como seria a campanha eleitoral. E como era essa campanha eleitoral? Bastante limitada. Era basicamente uma foto do candidato e uma lista das coisas que ele já fez. Gente, vamos pensando, já tinha passado por 3 mandatos da ditadura militar, né, com uma pressão muito forte sobre quem poderia ocupar os cargos de governo. Vamos pensando ali, só aqueles caras que de alguma forma estavam ligados à ditadura iam ter realizado alguma coisa. Aqueles que não estavam ligados diretamente à ditadura não iam ter conseguido realizar muita coisa. Se você só sabia o que o cara conseguiu fazer, quem seria o candidato mais atraente? Aquele ligado ao regime, legal? O que não era ligado, está fora. Para manter essa garantia, criaram-se ainda em 1977 os chamados senadores biônicos. O que é isso? 1/3 do Senado não seria eleito. 1/3 do Senado seria indicado diretamente pelo Executivo. Ou seja, o Executivo ainda mantinha todo o controle sobre quem participava do Legislativo. Se uma pessoa ou grupo de pessoas ocupa 2 ou mais poderes, não é mais um Estado livre. Lembra de Montesquieu? Saindo do campo eleitoral, vamos para mais uma ação que o governo Geisel vai fazer para dar essa amenizada dentro do sistema da ditadura, né, que acontece em 1978, quando os atos institucionais são extintos. Tá? Então toda aquela estrutura montada lá no começo da ditadura militar, com Castelo Branco, com Costa e Silva, tá? Vai deixar de existir nesse momento.
o que vai dar ali uma liberdade maior de participação, inclusive o que vai enfraquecer ainda mais a censura sobre os meios de comunicação. Enfraquecer, aliviar, tá? Apesar de não existir mais os atos institucionais, não quer dizer que a ação do governo ainda não fosse bastante truculenta. Segundo, o medo ainda existia, né? Ainda se percebia lá que a gente vivia dentro de um regime muito centralizador, muito autoritário, né? Então, o temor à manifestação continua existindo, tá? Lógico, as manifestações vão se ampliar, justamente a partir daí que vai aparecer o movimento das diretas já, que vamos ter que deixar para outro vídeo aí, porque diretas já nesse aqui não vai caber. Por fim, né, acaba esse momento do Geisel, né, vem a eleição ainda indireta do próximo presidente e último da ditadura militar, João Batista Figueiredo. Bom, não é porque a abertura estava rolando que não ia surgir pressão popular para um fim real da ditadura militar. Tanto que o primeiro ano do governo Figueiredo, 1979, já começa com uma pressão desgraçada. Porque acontece o quê? Com o fim dos atos institucionais, surge um novo movimento sindical, que agora com mais possibilidade de ação, né, vai começar a se articular e vai ser um movimento ali muito ligado ao pensamento socialista, né, às forças de esquerda principalmente, né, e que vão começar a promover ações bastante contundentes, né, que marcam ali as greves de 1979, né, que vão ser muito importantes aqui na minha região, né, o ABC paulista, né, polo industrial do momento, né, e que vão promover um conjunto de greves gerais que vão acabar paralisando a economia do país, né? É justamente nesse momento aí que vai aparecer uma outra figura muito importante para entender a história do Brasil pós-ditadura militar, que é a imagem do ex-presidente Lula, né? O Lula, né, ele nesse momento ele era presidente dos sindicatos do metalúrgico do ABC, né? E ele começa a ganhar imagem dentro do país, né, como assim a grande esperança, né, o grande líder popular, né, se manifestando contra o governo, né, talvez justamente por isso é que ele tenha gerado tanta decepção posteriormente, né, de não ter sido um sonho tão bem concretizado, né? Mas vamos deixar essa imagem para depois, tá? Surgem essas séries de greves, aí o governo acaba conseguindo contornar muito bem isso aí, né? E vai continuar com o seu plano de ação de abertura democrática, né? Com o governo Figueiredo, dois elementos vão se destacar aí. Primeiro, a anistia. Tá, cara, que raio que é a anistia? Né? Traduzindo assim, grossamente, seria meio que um perdão, né? Ou seja, todos os presos políticos foram libertos, né? Quem estava no exílio pôde voltar e não era mais declarado criminoso. Cara, qual que é a importância da anistia? A gente perceber, cara, que realmente era um estado de guerra. Como a gente consegue reconhecer que era um estado de guerra? Porque a anistia veio tanto para quem promovia as ações contra o governo, como para os torturadores, para os caras que praticavam lá as perseguições. Então, ó gente, o negócio é o seguinte, a gente estava em guerra, então o que aconteceu foi ato de guerra, né? Não vamos poder culpar nem quem estava promovendo ações terroristas contra o governo, né? Nem a ação de tortura promovida pelo governo contra quem estava em oposição, tá? Vamos deixar tudo por aí. Coisa muito importante de perceber é o seguinte, os únicos que não foram beneficiados pela anistia foram os militares que estavam contra o governo. Cara, é muito legal a gente observar que o quê? As pessoas que estavam contra o governo não apoiaram esses caras, porque eram vistos como os inimigos, né? O cara é militar, então dane-se ele, né? Ele podia ter abandonado a carreira e ter se juntado ao nosso lado. E do lado do governo, esse cara era visto como traidor. Percebe o tamanho do problema que foi para o militar que foi contra o regime militar?
E por fim, a última ação aí de abertura democrática do governo Figueiredo vai ser o fim do bipartidarismo, né? Deixa de ter só Arena e MDB e passa a ter um conjunto de partidos que aí fiz uma listinha aqui para a gente dar uma olhada em quais foram os principais partidos que surgiram nesse momento. Começa lá pela Arena e o MDB. A Arena passou a se chamar PDS, Partido Democrata Social, cara, que eu acho bastante irônico esse nome, né? Democrata Social, o partido da ditadura. Mas tudo bem, essa é outra coisa, né? Questão minha, né? O MDB, né, passa a se chamar PMDB. Esse mesmo PMDB que existe até hoje aí, né? Era um dos partidos lá da ditadura que vai ter um prosseguimento a partir de então. E aí começam a reaparecer partidos antigos, né? Como por exemplo o PTB. Lembra do PTB que era lá da era Vargas? Pois é, mas esse novo PTB, que inclusive está aí até hoje, né, não era mais o PTB puro lá da era Vargas. Inclusive muita gente que era da oposição ao PTB na era Vargas, gente da UDN, por exemplo, passou a fazer parte do PTB. Outros partidos que surgiram aí, né, o PDT, Partido Democrático Trabalhista, o PP, Partido Popular, né, e o PT, lá da figura do Lula, que eu tinha falado lá, que participou dessas agitações durante o começo do governo Figueiredo, né? Percebe esse movimento sindical, né, que estava ali eclodindo nesse momento, né, se articulou em cima desse partido que vai ser importantíssimo para a gente entender todo o processo que vem depois da ditadura militar, chegando até hoje, né? Onde você vai acabar reconhecendo ali uma nova articulação de forças que vai dar até uma certa continuidade a isso. Mas eu não vou falar disso não, porque esse vídeo já está muito longo. Numa outra videoaula a gente volta a falar do que foi essa figura do Lula que vai ficar marcando todo esse espaço até chegar a hoje. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um descurtir. Essa foi a Puxa do Setônio, eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.